Oi, meu nome é Isadora e esse é o Explica Tudo. Hoje vamos falar sobre pandemias. Desde dezembro de 2019, quando os primeiros casos de Covid-19 foram registrados na China, o mundo vive diante de uma das maiores pandemias da história. Apesar de só ouvirmos falar dele agora, o coronavírus é, na verdade, o nome dado a uma família de vírus que causam infecções respiratórias e já é um velho conhecido da comunidade médica. Estima-se que os primeiros coronavírus humanos foram isolados pela primeira vez em 1937. No entanto, foi em 1965 que os vírus deste tipo foram chamados de coronavírus, já que no microscópio ele exibe o formato de uma coroa. Antes de tudo, vamos te explicar o que é exatamente uma pandemia. Segundo a Organização Mundial da Saúde, o termo é utilizado para definir uma doença que se espalha pelo mundo todo e ao mesmo tempo, pondo em risco a saúde de milhares de pessoas. Mas você tem ideia de quantas vezes a humanidade já enfrentou problemas parecidos? Hoje vamos te apresentar 5 das maiores pandemias da história. Gripe suína. Este é o exemplo mais recente que temos de uma pandemia antes do Covid. Entre 2009 e 2010, o mundo enfrentou a gripe suína, registrada pela primeira vez no México e causada pelo vírus influenza H1N1. Nesse período, foram oficializados 651 mil casos e mais de 18 mil mortes. Por se tratar de um tipo de gripe, o vírus também é transmitido por meio do contato de secreções de uma pessoa que esteja infectada com a doença. Entre os sintomas estão febre alta, dor muscular, tosse, falta de apetite, vômitos e diarreia. Diferente de outras pandemias, a disseminação da gripe suína conseguiu ser controlada por conta do desenvolvimento rápido da vacina, ainda em 2009, criada a partir de uma outra que já atuava contra o vírus influenza. Gripe espanhola. Ocorrida entre 1918 e 1919, a gripe espanhola também era causada pelo vírus influenza e provocou cerca de 50 milhões de mortes ao redor do mundo, apesar de algumas estatísticas estimarem números próximos a 100 milhões de mortos. O curioso é que, até hoje, os historiadores de saúde não conseguiram identificar o local em que os primeiros casos foram registrados. A gripe espanhola recebe este nome por conta de ter sido fortemente divulgada pela imprensa da Espanha. Os afetados pelo vírus costumavam apresentar febre, dor no corpo, coriza, tosse e os mais graves sofriam com sérios problemas respiratórios. Como não existia uma cura, os médicos recomendavam alguns medicamentos para amenizar os sintomas e esperavam o corpo do paciente reagir. Além disso, as autoridades indicavam que as pessoas evitassem aglomerações, lavassem suas mãos com frequência e evitassem contato físico. Cólera. Em 1817, a primeira epidemia global de cólera matou centenas de milhares de pessoas. Desde então, a bactéria Vibrio cholerae passa por mutações e causa novos ciclos epidêmicos de tempos em tempos, e por este motivo a doença ainda é considerada uma pandemia. Sua transmissão acontece a partir do consumo de água ou alimentos contaminados e é mais comum em países subdesenvolvidos. Estima-se que a doença mate de 3 a 5 milhões de pessoas por ano no mundo. Os sintomas são diarreia intensa, cólicas e enjoo. Apesar de existir uma vacina contra a doença, ela não é 100% eficaz. Sendo assim, quando ocorre, o problema é tratado à base de antibióticos. Varíola. Imagina uma doença que afeta a humanidade por cerca de 10 mil anos e provoca milhares de mortes? Sim, a varíola fez isso. Para se ter ideia, a múmia de Ramsés V, morto em 1156 a.C., tinha na pele as cicatrizes das lesões características da doença. No século XVIII, os índices de mortalidade da varíola variavam de 20% a 80%, sendo as crianças as mais afetadas. Entre os sintomas estavam febre, dor de cabeça, mal-estar e dores musculares. Depois, o vírus se espalhava pelo corpo por meio do sistema linfático e surgiam manchas avermelhadas por toda parte. Felizmente, a varíola foi erradicada do planeta em 1980, após uma campanha de vacinação em massa. Peste bubônica. Com origem na China ou Ásia Central, a peste bubônica é um dos 3 tipos de peste causada pela bactéria Yersinia pestis e pode se espalhar por meio do contato com pulgas e roedores infectados. No século XIV, a doença se fez presente na Europa,
e causou uma cena catastrófica, matando milhares de pessoas. Historiadores estimam que pelo menos 1/3 da população do continente foi levada à morte, número que varia entre 75 e 200 milhões de vidas perdidas. Também conhecida como peste negra por conta das grandes manchas negras que provocava na pele dos que a contraíam, a doença também apresentava sintomas como inchaços em regiões de grande concentração de gânglios do sistema linfático, como a virilha e as axilas, além de febres altíssimas e vômitos com sangue. Cerca de 80% dos doentes iam a óbito em uma semana, proporção que aumentava para 90% quando havia comprometimento pulmonar. Além disso, a morte pela peste era rápida, pois variava de 2 a 5 dias após a infecção. Aposto que em algum momento você já viu aqueles trajes usados pelos médicos durante a peste, que cobria todo o corpo e no rosto havia um bico de pássaro. Mas você sabe por que eles eram utilizados? A verdade é que na época os trajes eram usados por pura falta de conhecimento científico. Isso porque acreditavam que o cheiro dos corpos em putrefação e a água contaminada eram os causadores da disseminação da doença. Sendo assim, as máscaras eram preenchidas com mais de 55 ervas como um antídoto para qualquer envenenamento, e acreditava-se que a forma de bico proporcionava tempo suficiente para purificar o ar. Louco, né? Este foi o nosso vídeo sobre as maiores pandemias da história. Tem um tema para sugerir? Nos conta aqui nos comentários. Ah, e se gostou, não esqueça de curtir e se inscrever no canal. Isso é muito importante para o nosso começo e nos incentiva a continuar. Até a próxima, pessoal!